Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar estudando os fatores que interferem na velocidade das reações e na sequência nós vamos então estudar a superfície de contato. A superfície de contato tem a ver com as reações em que um dos reagentes, pelo menos, é sólido. Quando você tem uma reação em que um dos componentes está no estado sólido, o tamanho das partículas deste reagente sólido vai interferir diretamente na velocidade da reação. De forma que, quanto menores forem, as partículas do reagente sólido, mais choques eficazes você vai ter. Então, quanto maior for o tamanho das partículas, menor será a quantidade de choques efetivos. Portanto, quanto menores as partículas, maiores serão maior será a quantidade dos choques efetivos. E quanto maior, portanto, for a superfície de contato, maior será a quantidade de choques efetivos e, consequentemente, maior será a rapidez da reação. Aí você vai me dizer, professor, não entendi. Então vamos lá que eu vou lhe dar exemplos. Então veja bem, olha só. Imagine aqui que você vai dissolver um comprimido efervescente em água. Os reagentes desta reação são dois. O comprimido, a substância, por exemplo, um antiácido, e a água, tá bom? Então você vai ter duas situações. A primeira situação em que você vai ter o antiácido no estado sólido, portanto, mas na forma de pó, na forma de pozinho. E a outra situação, você vai ter o antiácido na forma de comprimido, tá certo? Então aqui, quando ele está no estado, na forma de pó, você vai ter as partículas muito menores, ele vai estar quebrado em partículas muito menores. E quando você tiver essa situação, a velocidade vai ser muito maior. Então se você tiver o antiácido em pó e o antiácido em comprimido, e você colocar a mesma quantidade desse antiácido, a mesma quantidade em gramas, por exemplo, 1 grama na forma de comprimido e 1 grama na forma de pozinho, e você colocar ao mesmo tempo, por exemplo, num copo com 100 ml de água, você verá que o pó vai se dissolver muito mais rápido. O pó vai se dissolver muito mais rápido. Por quê? Porque quanto menores forem as partículas do composto, do reagente sólido, a gente diz que maior é a superfície de contato entre os reagentes. Maior vai ser a quantidade de choques entre estes reagentes. E maior vai ser, então, a velocidade, tá certo? Aqui você tem um outro exemplo. Imagine, você já viu isso muitas vezes, quando a gente quer fazer uma fogueira. O que a gente faz? A gente não começa colocando o fogo nas toras grossas, nos pedaços maiores da madeira ou do carvão. Não, a gente primeiro começa com pedaços bem pequenos, com pequenos gravetos, com pedacinhos pequenos realmente da madeira, Então, quanto menor for as partículas do reagente sólido, mais rápido será a reação, tá certo? Mais rápida será a reação. Isso aqui é muito importante porque você vê as minas de carvão ainda existentes em muitos lugares do mundo, na Rússia, lá na China e outros lugares do mundo. As minas de carvão são ambientes em que você tem uma temperatura elevada, porque são profundas muitas vezes, lá no interior da terra, eles vão cavando ali, tirando o carvão. Só que à medida que eles tiram o carvão vai muita fuligem de carvão vai se ficando suspensa no ar. E essa fuligem, essa partícula de carvão bem pequena, é um risco muito grande, porque há uma facilidade muito grande de que aquilo pegue fogo. Ou seja, a reação de queima do carvão, na forma de fuligem, é
muito grande a chance dessa reação acontecer. E ela acontece muito rápida. E uma reação muito rápida, a gente pode até chamar de uma explosão. É por isso que podem ocorrer muitas explosões nas minas de carvão, né? Tem que é um ambiente assim muito arriscado que você precisa ter muito cuidado, tá certo? Muito bem. Outra coisa importante que tem uma aplicação prática do conhecimento desse fator, né, que acelera as reações químicas, é o fato de você mastigar bem os alimentos. Por que que os especialistas da área de nutrição recomendam que você mastigue bem os alimentos antes de engolir o alimento, né? A gente tem um ditado que diz que o estômago não tem dentes. Por quê? Porque o alimento precisa ser mastigado, né, na boca, né? Mastigado ali o tanto de vezes suficiente, a quantidade suficientemente para que esse alimento, né, que é a parte sólida, o reagente sólido das reações de digestão que vão acontecer, estejam bem triturados para que a reação possa ocorrer mais rápido, as reações de digestão possam ser aceleradas, tá certo? Então, mastigar bem os alimentos significa o quê? Aumentar a superfície de contato entre o alimento e as enzimas digestivas que vão efetivamente digerir esse alimento, quebrá-lo em partículas bem pequenas para que esse alimento possa entrar nas células, né? Portanto, mastigar bem os alimentos é aumentar a superfície de contato para que ele possa, então, acelerar as reações de digestão, ok? Então, muito bem. O próximo efeito, né? O próximo fator que interfere na velocidade da reação é a pressão, tá? Então, a pressão, evidentemente, quando eu falar de pressão, quando eu falo de superfície de contato, eu estou falando de sólido. Quando eu falo de pressão, evidentemente, eu estou pensando em reações em que um dos componentes, pelo menos, né, um dos reagentes, pelo menos, está no estado gasoso. E aí é uma coisa meio que intuitiva, né? Porque, veja, quando eu tenho um ambiente maior, um volume maior, para que uma determinada quantidade de gás esteja ali dentro, eu vou ter uma determinada pressão. Quando a gente reduz o volume, automaticamente eu estou aumentando a pressão. Ou seja, as partículas agora, elas terão muito mais chance de se encontrarem, de se chocarem. Aqui, como o espaço é maior, essas partículas poderão se encontrar, mas a chance será menor do que aqui, né? Então a gente diz que quanto maior a pressão, maior será a probabilidade dessas substâncias se chocarem. E quanto maior a quantidade de choques eficazes, mais rápido será a reação. Existem reações químicas em que você pode até acrescentar um gás inerte, como o hélio, por exemplo, né? Um gás que não vai ser um reagente químico, mas que vai estar no sistema apenas para aumentar a pressão. Então, o aumento da pressão faz com que a reação aconteça mais rapidamente, porque aumenta a probabilidade de choques entre as partículas dos reagentes, tá certo? Então, quanto menor a pressão, menor será a quantidade de choque, tá bom? Quanto maior a pressão, maior será a quantidade de choques, ok? Muito bem. Então, quanto maior a pressão, maior será a quantidade de choques efetivos, né? E quanto maior a quantidade de choques efetivos, maior será a rapidez ou a velocidade da reação, tá bem? Muito bom. Então vamos lá para a influência dos catalisadores, né? O que são catalisadores? São substâncias químicas que interferem na velocidade da reação, tá certo? Não são reagentes, não vão ser consumidos na reação. Apenas oferecem para o mecanismo da reação um caminho mais rápido, favorecem termodinamicamente a reação, tá certo? Vamos ver se a gente compreende aqui. Então, olha lá, catalisadores, eles favorecem a ocorrência das transformações químicas e, consequentemente, aumentam a rapidez da reação. Então, aqui existe aqui um esquema, né?
Então imagine que esse reagente, para se transformar em produto, ele tenha este caminho a percorrer, tá? Este caminho, em química a gente chama de mecanismo. São todos os processos pelos quais este reagente tem que passar para que possa então se transformar em produto, tá bom? Então, o que o catalisador faz? Ele oferece aos reagentes um caminho mais rápido, um caminho de menor energia, um caminho mais fácil de ser percorrido. Esta é a finalidade do catalisador. Ele vai ser um reagente da reação? Não. Ele simplesmente vai favorecer a reação, oferecendo um caminho, né, para que os reagentes cheguem até os produtos gastando menos energia. Os catalisadores, eles são fundamentais nos processos químicos, fundamentais. No nosso organismo, nós temos as nossas reações químicas, as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, ocorrem numa velocidade inimaginável. E por que essas reações químicas ocorrem tão rapidamente? Graças à presença dos catalisadores biológicos, que a gente chama de enzimas, né? As enzimas biológicas são enzimas que facilitam as reações, são catalisadores. Elas não são consumidas durante o processo, mas elas facilitam o processo, tá bom? Muito bem. Então aqui você teria um processo sem catalisador, né? Um caminho muito mais demorado para que o reagente percorra até se transformar em produto, e com o catalisador você teria um caminho mais rápido. Vamos mostrar de outras maneiras. Então veja bem, aqui você tem a reação, né, de queima, digamos assim, a reação entre o hidrogênio e o oxigênio, né, para formar água. E aqui você tem PT. O que é esse PT? É o símbolo químico de platina. Platina é um metal, né? Então a platina é quando aparecer, né, em cima da setinha o símbolo ali, é que você tem ali aquela substância servindo de catalisador. Então você tem aqui os gases hidrogênio e oxigênio dentro de um sistema, né, sem catalisador. E aí você adiciona a platina metálica. E aí o que a platina vai fazer? Ela vai adsorver os gases, ou seja, quando você coloca a platina dentro de um sistema contendo os gases hidrogênio e oxigênio, o que ela vai fazer? Ela vai atrair esses gases para perto dela. E à medida que esses gases se encostam na platina, eles estão também se encostando uns nos outros, né? Uma molécula está se encostando na platina e a outra também na platina. Pronto. É como se a platina fosse ali o ponto de encontro dos gases. E aí eles se combinam, batem um papinho, tal, se chocam e produzem a reação química, tá certo? Então o catalisador, ele favorece o processo, né? Então o catalisador aqui é como se fosse um ponto de encontro para estes reagentes se encontrarem e efetivarem então a reação química. Ok? Tá bom? Muito bem. Então olha só, né? Mostrando aqui, né? Então a platina atrai as moléculas de gases, essas moléculas grudadinhas na platina estão próximas uma das outras, começam ali rolar um flerte ali, daqui a pouco estão se combinando e formando então o produto, tá certo? Favorece, portanto, a colisão entre as moléculas dos reagentes, tá? Do ponto de vista termoquímico, do ponto de vista da energia que envolve uma reação química, você tem o seguinte, olha só. Esse gráfico nós já conhecemos da termoquímica. Então aqui você tem a entalpia, né? Variação de entalpia, e aqui você tem o caminho da reação. Então você tem aqui os reagentes e você tem aqui o produto. Você se lembra que quando os reagentes estão em cima e os produtos estão embaixo, o processo como um todo é exotérmico, libera calor, né? E aí você sabe também que a diferença entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos, né? E a energia dos reagentes é chamada de ΔH, que é a entalpia da reação. Agora, você ainda não tinha visto esta curva aqui. O que é esta curva? Esta curva é a energia necessária para que a reação comece, né?
Então toda reação química tem uma energia inicial necessária, né? Para que aconteça a reação química é necessária uma energia inicial. Esta energia inicial é chamada de energia de ativação. Às vezes a energia de ativação ela é fornecida pela luz, né? Às vezes a energia de ativação é fornecida pelo calor, né? Então quando os reagentes são aquecidos, a reação acontece. Às vezes a energia de ativação ela pode ser fornecida até por um choque, né? Então determinados reagentes não podem ser mexidos, porque se eles forem agitados, a reação começa, né? Então a energia de ativação é a energia necessária para que a reação comece. Todos nós já vimos como é que funciona a questão do fósforo, né? O que acontece? Para que aconteça a queima, o cara risca o palito de fósforo, né? Então, por quê? Porque ali aquele atrito, né? Aquele atrito inicial do palito com a lixa da caixa vai gerar o quê? A energia vai esquentar aquele atrito, vai gerar um calor, a energia inicial para a reação começar. Então essa corcunda aqui representa a energia necessária para que a reação comece. E aí você vê uma coisa aqui, olha. Para que esta reação comece, olha, é preciso essa quantidade de energia inicial para uma reação sem catalisador. Agora, com essa reação com a platina, por exemplo, né? Com a platina como catalisador, olha só como ocorre com muito mais facilidade. Então a gente diz que o catalisador diminui a energia de ativação, certo? O catalisador diminui a energia de ativação. A energia sem catalisador é desse tamanho, a energia com catalisador vai ser esse tamanho. Então esta reação aqui com catalisador vai ser o quê? Vai ser mais rápida, tá bom? Então olha lá, o que o catalisador vai fazer? Diminuir a energia de ativação. Todo catalisador diminui a energia de ativação de uma reação química. Eles participam do processo sem que sejam consumidos. Eles não são reagentes, tá bom? Muito bem. Nós temos dois tipos de catálise. A catálise, que é o nome da reação com catalisador. A reação com catalisador é chamada catálise e ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, quando você tem o catalisador no mesmo estado físico que os reagentes da reação, que os participantes da reação, né? Então aqui você tem o cloro gasoso sendo o catalisador desta reação de decomposição do ozônio, né? O ozônio aqui está se transformando em oxigênio. E quem que participa? O cloro como catalisador. O cloro está no estado gasoso e os gases aqui, né? Os participantes da reação também. Quando o estado físico for o mesmo, a gente diz que é uma reação com catálise homogênea, né? Aqui quando os reagentes, né, não estiverem no mesmo estado físico do catalisador, a gente diz que a catálise é heterogênea, né? Hétero significa diferente. Então aqui você tem os gases nitrogênio e hidrogênio, né? E o catalisador é o óxido de ferro sólido, portanto uma catálise heterogênea, tá bom? Muito bem. Por que a gente precisa comer a salada antes, depois os demais alimentos, né? Os vegetais, né? De uma forma geral, as verduras, né? Cruas de uma forma especial, né? Elas têm muitas enzimas, elas têm muitos catalisadores, né? Então, comer o alimento antes, quando você come a salada, né? Então, essas enzimas elas já começam a ser liberadas no teu estômago. Quando o alimento chega lá, então já tem um conjunto de enzimas que apareceram no meio reacional ali do estômago, vindas, né, das folhas, dos vegetais, e essas enzimas vão acelerar a digestão, tá? Então, além de encher mais, além de da fibra das folhas ter ali um papel de saciedade, né? Além disso, você também tem as enzimas que estão nesses vegetais
que vão ajudar no processo da digestão, tá bom? Como é que esse tipo de assunto cai nas provas? Vamos nessa então fazer rapidinho essa questão aqui da Federal do Mato Grosso do Sul. A cinética química dedica-se ao estudo da velocidade de uma reação química e os fatores que a influenciam. Ter conhecimento sobre estes fatores possibilita o controle da formação dos produtos, uma vez que, em determinados casos, faz-se necessário que uma reação ocorra mais rapidamente ou mais lentamente, tá certo? Então é muito importante eu conhecer esses fatores, porque as reações do meu interesse eu acelero, as reações que eu não quero que aconteça, eu faço o possível para retardá-la. Já comentamos sobre isso no vídeo anterior, né? Muito bem. Sobre os fatores que influenciam a cinética química de reações, é correto afirmar que... Então nós vamos aqui verificar quais são as afirmativas corretas. Primeiro, ao aumentar a temperatura de um sistema, aumenta-se a energia das moléculas reagentes e, consequentemente, o número de colisões efetivas, certo? Certo. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a agitação, aumento o número de choques e o número de colisões efetivas. Maravilha, até aqui está tudo certo. Assim, quanto maior a temperatura do sistema reacional, maior a velocidade da reação. Certo? Então a A está certa. Vamos ver se tem mais coisa certa aqui. A chamada lei da ação das massas, que nós vamos ver no próximo vídeo, postula que, num certo instante, numa determinada temperatura, a velocidade de uma reação é inversamente proporcional ao produto das concentrações. Então isso aqui está errado, por quê? Nós veremos que não é inversamente proporcional, mas diretamente proporcional, tá bom? Então, para que uma reação ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam de modo efetivo, certo? Até aqui. A superfície de contato dos reagentes não influi na probabilidade de ocorrência de choques efetivos. Então está dizendo aqui que não influi. Não, claro que influi. Nós vimos que a superfície de contato influi na quantidade de choques efetivos. Então essa também está errada. Alterações de pressão no sistema reacional, independentemente do estado físico, está errado. Não independe do estado físico, depende. O aumento da pressão só vai interferir em reações envolvendo reagentes no estado gasoso, tá bom? Então tá errado isso daqui. Catalisadores são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações químicas, porém são totalmente consumidos. Falso. Eles interferem na velocidade da reação, mas não são consumidos. Portanto, a verdadeira é a letra A realmente, tá bom? Vamos seguir. A última questãozinha para a gente analisar aqui é o seguinte, isso aqui é um catalisador, vamos analisar o que está acontecendo. Vejam, os gases estão entrando aqui, passando pelo catalisador, e estão saindo aqui. Então está entrando óxidos de nitrogênio, poluentes, estão saindo gás nitrogênio, está saindo gás nitrogênio. Estão entrando óxidos de enxofre, contaminantes, gases de efeito que provoca chuva ácida, está saindo aqui ácido sulfídrico, enfim, monóxido de carbono está entrando, está saindo gás carbônico e água. Então, na verdade, você está vendo aqui que esse catalisador que há dentro do escapamento, eles estão fazendo com que as reações de transformação de poluentes em gases não poluentes ocorram rapidamente, né? Enquanto o gás passa pelo escapamento, a reação já acontece, transformando poluentes em não poluentes, tá? Esse é o fenômeno. Então vamos lá. A queima de combustíveis fósseis gera uma grande concentração de poluentes, em grande parte da forma de gases. Esses poluentes são constituídos de óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, moléculas de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. São os poluentes. Através do uso de catalisadores presentes nos escapamentos dos carros, ocorre uma redução na emissão de poluentes, mediante a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono, dos óxidos de nitrogênio em nitrogênio e dos óxidos de enxofre em sulfetos de hidrogênio. É isso que está explicando aqui. Sobre este processo de catálise, é correto afirmar o quê? Vamos lá. O catalisador e as espécies reagentes apresentam-se na mesma fase? Estão no mesmo estado físico? Claro que não.
Catalisador aqui é sólido, né? Catalisador aqui é sólido. Os reagentes são gases. Então a letra A está errada. A conversão dos gases tóxicos ocorre devido à redução na energia de ativação promovida pelo catalisador no sentido da formação de produtos? Com certeza, né? Porque o que o catalisador faz? Diminui a energia de ativação, tá bom? Energia de ativação. Espero que você tenha curtido essa aula. Deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço para você.